5 pecados sexuais que la Biblia condena au quinto e au pior. Uma reflexão profunda sobre santidade consciência. A Biblia descreve certos pecados como afrontar dirta a santidade de Deus. Entre estes, os pecados de natureza sexual carregam uma gravidade particular que ecoa através das Escrituras. Desde os tempos antigos, esta transgressão provocará julgamento divino devastador. O mais impressionante é que, mesmo diante deste exemplo histórico de consciência severa, a humanidade continua reptando os mesmos erros. Mas o que exatamente a Biblia classifica como pecado sexual? Toda relação fora do casamento é igualmente condenada? Existem transgressões consideradas graves? Existem pecados que a Biblia descreve como uma afronta direta à santidade de Deus. Mas quando falamos de pecado sexual, a gravidade é ainda maior. Desde os tempos antigos, essa transgressão foram responsáveis por julgamento divino devastador. Sodoma e Gomorra foram consumidas pelo fogo. Família inteira foram destroçada. Nação poderosa queram. E o mais impressionante é que, apesar desses exemplos alarmantes, a humanidade continua reptando os mesmos erros, geração após geração. Mas o que exatamente a Biblia classifica como pecado sexual? Será que toda relação fora do casamento é igualmente condenada? Há algum pecado mais grave do que outro? A resposta pode surpreender você. Hoje, vamos analisar 4 pecados sexuais que a Biblia condena explicitamente. O quarto é o mais aterrorizante de todo, trazendo consequências espirituais e até físicas que podem marcar a geração inteira. E você, já ouviu falar sobre esse pecado? Qual deles você acredita ser o mais grave? Será que nossa sociedade tem ignorado essa advertência e seguido pelo mesmo caminho que levou Sodoma e Gomorra à destruição? Deixe sua opinião no comentário e acompanhe este estudo até o final. Você pode descobrir a verdade que mudará a maneira como enxerga a Escritura e, quem sabe, até transformar sua própria vida. Antes de explorarmos os 5 pecados sexuais condenados pela Biblia, precisamos entender algo fundamental. Deus criou a sexualidade como algo sagrado e puro. Desde o princípio, o plano divino sempre foi que o relacionamento íntimo ocorresse dentro da aliança do casamento entre um homem e uma mulher. E em Gênesis 2,24 lemos: Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, se unirá a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Este versículo não apenas estabelece a base do casamento, mas também define os limites da sexualidade conforme a vontade de Deus. É importante entender que o sexo não foi criado como algo sujo ou vergonhoso, mas como uma expressão bonita e íntima de amor dentro do contexto que Deus planejou. No entanto, ao longo da história, a humanidade repetidamente distorceu este homme, transformando-o em uma ferramenta de corrupção e pecado. E como se pegassemos um presente valioso ou usássemos para fin completamente diferente daquele para os que foi criado. O apóstolo Paulo adverte claramente sobre a seriedade desse assunto em 1 Coríntios 6,18. Ele diz: fugir da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Observe que Paulo faz uma distinção entre os pecados sexuais e outro tipo de pecado. Ele está dizendo que a imoralidade sexual tem um caráter único. Ela afeta o corpo de uma maneira que outro pecado não afeta. Por quê? Porque o corpo é templo do Espírito Santo, e através da união sexual, duas pessoas se tornam uma só carne. Quando essa união acontece fora do plano de Deus, a consequência vai muito além do físico, e lá atingemos o espiritual, o emocional ou o relacional. Primeiro pecado, o adultério. Agora, vamos explorar o primeiro pecado da nossa lista. Este pecado destruirá de família e de para ao longo da história. O adultério. Pouco pecado causam tanta destruição dentro de uma família quanto o adultério. Desde os tempos antigos, a Bíblia trata essa transgressão com severidade, pois ela não apenas foi desenvolvido, mas também rompe os laços sagrados do casamento, uma instituição estabelecida pelo próprio Deus. No 10 mandamentos, encontramos uma proibição direta: não adulterará. O adultério é o ato de uma pessoa casada manter relações sexuais com alguém que não seja seu cônjuge. Mas Jesus é loin d'âme padrão moral ao dizer que até mesmo desejo impuro no coração gia e adultério ao solo de Deus. E em Mateus 5,28, ele diz: porém, vos digo que quelqu'un que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já comete adultério com ela. Isso revela algo profundo sobre como Deus vê o pecado. Para ele,
o problema nao começa como ato físico, mas como desejo desordenado no coração. E por isso que precisamos guardar não apenas nossa ação, mas também nosso pensamento. A Bíblia está repleta de exemplos que mostram a terrível consciência des pecados. Dos casos marcantes e odorei Devi, que se envolveu comme Bathseba, esposa de Uria. O que começou como molar, desejo, levou ao adultério, depois ao engano, e culminou em assassinato. Como resultado, Devi enfrentou grave consciência em sua família e em seu reino. O filho gerado dessa relação amorosa, a espada nunca se afastou de sua casa. Como Deus havia advertido. Mas porque o adultério é pecado tão grave, primeiro, porque destrói a família. A confiança é quebrada, e muito lá nunca se recuperam desse abalo. Criança são profundamente afetada quando vem se petrando se voto matrimonial. Segundo, por traz juízo sobre o pecador. A Bíblia alerta em Hebreu 13,4. Oroso é para todo matrimônio o leto se macula, mas Deus julgará os adultos e todos se morrer. Terceiro, porque afasta a presença de Deus. O adultério não é apenas uma traição ao cônjuge, mas também uma quebra do compromisso com Deus. E uma violação da aliança que foi feita diante dele. Porém, a perda o para aquele que verdadeiramente se arrependem. E em João 8, Jesus perdoa a mulher pega em adultério, mas dexuem aviso claro. Vai não pecme. O arrependimento verdadeiro sempre inclui o compromisso de abandonar o pecado. Segundo pecado, a fornicação. Se há pecado que se tornou amplamente aceito e até incentivado no dia de hoje, é a fornicação. Diferente do adultério que envolve a quebra de compromisso matrimonial, a fornicação diz respeito a qualquer relação sexual fora do casamento. Isso inclui relação entre pessoas solteiras, namoro, ou qualquer outro contexto que não seja dentro da aliança matrimonial. A Bíblia trata esse pecado como seriedade. E em Hebreu 13,4, encontramos alerta claro. O casamento deve ser honrado por todo. O leito conjugal conservado puro. Pode Deus julgar aos que praticam imoralidade sexual aos adultos. Isso significa que Deus criou o sexo para ser desfrutado dentro do casamento. E qualquer prática fora despropósito é condenada. A fornicação banaliza esse dom sagrado e leva a grave consequência espiritual, emocional e até física. E em 1 Coríntios, Paulo adverte: não sabe que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganez, nem impuro, nem idolatra, nem adultero, nem efeminado, nem sodomita, nem ladro, nem avarento, nem bebado, nem maldizante, nem roubador herdarão o reino de Deus. Observe que Paulo coloca a imoralidade sexual na mesma lista de outro pecado grave. Isso mostra que, ao solo de Deus, a fornicação não é pecadino ou algo a ser tratado como leviandade. Então, porque a fornicação é tão perigosa? Primeiro, porque corrompe o propósito divino da intimidade. Deus estabeleceu o casamento como aliança onde a relação sexual, mas a fornicação inverte essa ordem e transforma o prazer em algo sem compromisso. Quando isso acontece, o sexo perde o significado mais profundo de entrega, compromisso e exclusividade, tornando-se apenas uma busca por satisfação momentânea. Segundo, porque gera consequência destrutiva. Gravidez inesperada, relacionamento superficial, aumento de infidelidade são apenas algumas das marcas desse pecado. Muita pessoa carregam cicatriz emocional profunda devido a relacionamento íntimo que ocorram fora do plano de Deus. Terceiro, porque endurece o coração contra Deus. Quanto mais a pessoa se entrega ao pecado sexual, mais se afasta dos caminhos do Senhor. É como se uma barreira espiritual fosse erguida, dificultando a comunhão com Deus. O apóstolo Paulo reforça essa advertência em Colossenses 3,5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, pecado, desejo mau e ganância, que é idolatria. A fornicação era comum entre os povos pagãos no tempo bíblico, e hoje vemos esse mesmo padrão se espalhando. A mídia, a cultura, e até a influenciador promovem uma vida sem compromisso, onde prazivemos dos princípios. Mas Deus chama seu povo para a santidade. E em 1 Tessalonicenses 4,3 está escrito: porque está é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenez da fornicação. Este chamado a pureza pode parecer radical em nossa cultura, mas é o padrão que Deus estabeleceu para nosso bem, para nossa proteção e para glorificá-lo como nosso corpo.
Tercero pecado, prostituição e luxúria de sonfreada. A prostituição e a luxúria de sonfreada sempre estiveram presentes na história da humanidade. Na Bíblia, Deus condena duramente essa prática, pois ela não apenas destrói a santidade do corpo, mas também leva a idolatria, corrupção e destruição espiritual. O livro de Provérbios descreve o perigo da prostituição como uma armadilha mortal. Provérbios 7,26 ao 27 diz: Muitos são os que ela derrubou ferido, e numerosos os que foram mortos por ela. A sua casa é caminho para a sepultura, e dispara a câmara da morte. Essa palavra são incrivelmente séria. A Bíblia está alertando que a prostituição não é apenas um negócio ou uma profissão, é um caminho que leva à morte espiritual, moral, muitas vezes física. No Novo Testamento, Paulo usa a imagem da prostituição para ilustrar o caos sério e unir-se sexualmente com alguém de forma impura. E em 1 Coríntios, ele pergunta: Não sabe que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomare, pois os membros de Cristo os farei membros de uma meretriz? De modo nenhum. Não sabe que o que são como uma meretriz forma seu corpo como ela. Porque, como se diz, será os de uma sua carne. A lógica é clara. Como cristão, nosso corpo pertence a Cristo. Unir-se a uma prostituta significa, simbolicamente, unir Cristo a essa prática pecaminosa, algo impensável e repugnante. Não há dúvida do porquê a prostituição e a luxúria são tão perigosa. Primeiro, porque escravizam a alma. Quem vive na busca de sonfreada por prazer nunca encontra satisfação verdadeira. A luxúria se torna um ciclo de vazio e dependência, exigindo cada vez mais para obter o mesmo nível de satisfação, como qualquer outra dependência. Segundo, por corromper a sociedade. Quando a imoralidade se espalha, os valores se perdem, relacionamento perdem significado, família são destruída e a pureza é desprezada. Uma sociedade que normaliza a luxúria é uma sociedade que caminha para sua própria ruína. Terceiro, porque afasta a pessoa da presença de Deus. E em Oséias 4,12, Deus adverte: o espírito de prostituição os enganou e se tornará infiel ao seu Deus. A Bíblia também nos alerta sobre Jezabel, uma reina que promoveu a prostituição espiritual e moral em Israel. Sua influência levou o povo a se afastar de Deus e praticar a imoralidade sexual. Como resultado, seu destino foi trágico, devorada por Caés, conforme a profecia havia anunciado. Mas a esperança. E em 1 Coríntios, Paulo lembra que, apesar de alguém ter vivido na prostituição e no pecado, te fostes alguém de vós, mas foste lavado, mas foste santificado, mas foste justificado e em o nome do Senhor Jesus, e pelo Espírito do nosso Deus. Isso mostra que não importa quão profundamente alguém tenha se envolvido com a prostituição ou a luxúria, o poder purificador de Cristo pode trazer completa restauração. Quarto e quinto pecado, incesto e bestialidade. Se o pecado sexual que a Bíblia classifica como abominação, são o incesto e a bestialidade. Essa prática representa a degradação total da moralidade e a violação dos limites naturais estabelecidos por Deus. E em Levítico 18, encontramos a advertência direta contra esse pecado. Nem homem mesmo se detará como sua parenta próxima para descobrir a sua nudez, nem te detará como animal algum para te contaminar como ele, nem a mulher se porá pôr um animal para jantar-se como ele, e confusão. A palavra confusão aqui é significativa. No original hebraico, é a palavra tebel, que carga o sentido de algo perverso, antinatural, uma profunda violação da ordem estabelecida por Deus. O incesto acontece quando parentes próximos se envolvem sexualmente. Embora alguma cultura antiga tenha tentado normalizar essa prática, a Bíblia a condena veementemente, detalhando em Levítico 18:20 que são os relacionamentos proibidos por serem considerados incestuosos. Já a bestialidade, por sua vez, é uma perversão ainda mais grotesca da sexualidade humana. Na lei mosaica, essa prática era punível como a morte, pois violava completamente a santidade do corpo e da criação de Deus. E em Éxodo 22,19, a lei é clara: todo aquele que se deitar como animal será morto. A severidade dessa punição mostra o quão sério Deus considera esse pecado. É nítido porque des pecados serem tão graves. Primeiro, porque distorcem a ordem estabelecida por Deus. O sexo foi criado para ser uma união sagrada entre um homem e uma mulher dentro do casamento.
O incesto a bestialidade corrompem essa ordem resultam em uma degradação total da sexualidade humana. Segundo, por trazem consciência física e espiritual irreversível. O incesto pode gerar malformação genética e doença hereditária, enquanto a bestialidade expõe a pessoa a doença grave e a corrupção espiritual profunda. Terceiro, porque atraem o julgamento divino. Em Deuteronomio 27, Deus declara maldição sobre aquele que se envolvem nessa prática, mostrando que seu pecado detestável ao solo. Você deve estar se perguntando, a Bíblia realmente menciona caso de bestialidade? A resposta é sim. A bestialidade era comum entre o povo pagão e está diretamente ligada à idolatria e perversão espiritual. Em Êxodo 22,19, Deus foi extremamente sévère sobre essa prática. Quem tiver copular como um animal será morto. Já sobre o incesto, a Bíblia nos dá exemplo trágico e sua terrível consequência. Lembre-se das filas de l'eau. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, ela embriagaram o próprio para manter relação com ele. Como resultado, derramou origem do povo inimigo de Israel, os Moabitas e os Amonitas. Vemos também o caso de Amnon e Tamar. Amnon, filho do rei Davi, descendeu sua meia-irmã Tamar. Essa toda incesto gerou uma crise familiar devastadora e levou à morte de Amnon pela mão de seu irmão Absalão, que buscou vingança pelo que foi feito a sua irmã. Esse exemplo mostra que o incesto nunca termina bem. E ele destrói a família, gera ódio e ressentimento e quebra a confiança que deveria existir entre parentes. Perdão e restauração. Agora, a partir do que vimos até aqui, surge uma pergunta fundamental. Existe perdão para aquele que queira nesse pecado? A resposta é clara. Sim. O Senhor não deseja que ninguém permaneça preso à culpa e ao peso da sua transgressão. E em 1 João, lemos uma das promessas mais poderosas sobre o perdão. Se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso significa que qualquer homem que se arrepende verdadeiramente pode ser restaurado por Deus. O pecado sexual pode trazer consequências graves, mas o amor de Deus sempre será maior do que qualquer erro. Jesus nos deu o maior exemplo de graça ao lidar como aquele que quer nesse pecado. Quando uma mulher foi pegada em adultério e levada para ser apedrejada, os líderes religiosos esperavam que ele a condenasse. Mas, ao invés disso, Jesus diz: aquele que d'entre vous está sem pecado seja o primeiro que atire pedra contra ela. Pouco a pouco, todo fora embora. Então, Jesus lhe para a mulher e diz: eu também não te condeno, veio não peque-me. Esse é o verdadeiro chamado ao arrependimento. Deus perdoa, mas também ordena uma transformação de vida. O perdão não significa que podemos continuar no pecado, mas sim que recebemos uma nova chance para viver de acordo com a vontade de Deus. A restauração completa acontece quando decidimos abandonar o pecado e buscar uma vida guiada pelo Espírito Santo. E em 2 Coríntios 5,17 está escrito: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, a coisa velha já passaram, e eis que tudo se fez novo. Isso significa que não importa o seu passado, Deus pode escrever uma nova história para a sua vida. Mesmo aquele que queira no pecado, mas grave podemos encontrar perdão, cura e restauração completa através de Cristo. À medida que exploramos os 4 pecados sexuais condenados pela Bíblia, uma questão permanece. O que essa mensagem nos ensina sobre os dias que vivemos? A história se repete. Assim como no tempo de Sodoma e Gomorra, o mundo atual tem normalizado prática que a Bíblia condena. A imoralidade se tornou entretenimento, a fornicação é tratada como algo natural e os limites estabelecidos por Deus são cada vez mais ignorados. Mas a palavra nos adverte em Isaías 5,20. E dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem da trova luz, e da luz trova. Vivemos em uma cultura que constantemente redefine o que é certo e errado. O que era considerado imoral há alguma década atrás, hoje é celebrado abertamente. Programas de TV, film, música e redes sociais promovem uma visão distorcida da sexualidade, afastada do plano original de Deus. Diante dessa realidade, somos chamados a nadar contra a corrente. E em Romano, Paulo nos exorta: e não vos conformez com este mundo, mas transformez-vous pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É chamado a santidade não é popular, nem fácil, mas é o caminho que nos leva à verdadeira liberdade e plenitude. Se você já caiu em amalgame desse pecado,
Seba que nao a connasao paraos que esta oem Cristo Jésus. O arrependimento sincero sempre encontra o perdao divino. Como diz o salmista, sacrifício agradável a Deus sao espírito quebrantado, a coração quebrantado e contrito nao desposará o Deus. E se você está lutando contra a tentação nessa área, lembre-se de que nao está sozinho. Deus promete em 1 Coríntios, nao veo sob vo tentação, se nao humana, mas fiel é Deus, que nao o deixará tentar acima do que pode, onde como a tentação dará também mo escape, para que a possa suportar. A pureza sexual é possível através do poder de Cristo e em-no. Não como nos apropria a força, mas pela graça e pelo Espírito de Deus que habita em-no. Presta atenção agora e abra seu coração para ouvir o que tenho a dizer a seguir. Talvez você esteja assistindo a este vídeo e pensando, isso fala diretamente da minha situação. Você pode estar lutando contra a tentação sexual, se sentindo coagido por parceiro, ou simplesmente confuso em mundo que normaliza comportamento que a Bíblia claramente condena. Antes de tudo, preciso que você saiba, você não está sozinho nessa batalha. Desde o princípio dos tempos, a humanidade tem lutado contra os desejos da carne. O próprio apóstolo Paulo descreve esse conflito interno em Romanos 7,19. Por não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, es faço. Esta é a realidade da condição humana. Mesmo aquele considerado gigante a fait enfrentar a tentação poderosa. Davi, o mesmo segundo o coração de Deus, caiu no adultério. Sans Saul, ungido como força sobrenatural, foi derrotado pela sedução. Reconhecer sa luta não e justificar o pecado, mas entender que todo enfrentamos batalha interior. A diferença está em como respondemos a ela. Em nossa sociedade atual, a pressão é ainda mais intensa. Somos bombardeados diariamente com mensagens que glorificam a imoralidade sexual. Novela, film, música e redes sociais promovem uma visão distorcida da sexualidade, apresentando-a como uma simples fonte de prazer sem consequência. Amigo e conhecido podem te ridicularizar por escolher esperar até o casamento. Pode haver pressão de namorado ou namorada para provar seu amor através do sexo. E como a internet ao alcance de todo, a tentação está literalmente na palma da mão. É como se estivéssemos nadando contra uma correnteza poderosa. Mas lembre-se das palavras de Jesus em João 6,33. No mundo terá aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo já venceu essa batalha por nós. Ele não apenas compreende nossa luta, mas nos oferece a força para superá-las. O primeiro passo para a libertação é reconhecer a realidade do conflito e buscar a ajuda de quem já conquistou a vitória. Identifique pessoa, influência destrutiva ao seu redor. Dos maiores desafios para quem deseja viver em pureza é identificar o líder como a influência negativa que nos cercam. Como diz 1 Coríntios 15,33, não vos enganez, a más conversação corrompem os bons costumes. A pessoa com quem convivemos tem impacto profundo em nossa escola. Pense nisso. Quantas vezes você foi influenciado a fazer algo que sabia não ser correto, apenas para se enquexar ou não decepcionar alguém? E em relação aos pecados sexuais, essa influência pode ser sutil, mas devastadora. Aquele amigo que constantemente compartilha conteúdo pornográfico, o grupo que ridiculariza a virgindade, o parceiro que insiste em avançar ao sinal, toda essa são influências que podem comprometer sua integridade espiritual. Existem sinais claros de relacionamento tóxico que nos empurram para o pecado. Primeiro, a pressão constante. Se alguém frequentemente insiste para que você faça algo contra seu valor, isso não é respeito, é manipulação. Parceiro que realmente ama respeitará seu limite, não tentará ultrapassá-los. Segundo, a ridicularização do seu valor. Quando pessoas zombam da sua fé ou da sua decisão de viver conforme aos princípios bíblicos, ela está tentando enfraquecer sua convicção. E se de sabe, ninguém vai saber, todo mundo faz. Essa frase é uma armadilha clássica. Terceiro, a normalização do pecado. Quando o amigo trata um comportamento pecaminoso como natural ou inevitável, você não pode controlar seu desejo, é apenas biologia. Ele está tentando redefinir o que Deus já estabeleceu claramente em sua palavra. O salmista entendeu isso perfeitamente quando escreveu em Salmo 1,1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Existe uma progressão perigosa aqui. Primeiro andamos, exposição casual ao pecado, depois no deuxième, contemplação,
finalmente nos assentamos. Participação completa. A influência negativa raramente nos arrasta ao pecado de uma sauvé, geralmente nos leva por etapa. Portanto, examine sua amizade, seu relacionamento romântico e até mesmo o conteúdo que você consome. Pergunte-se, esta influência me aproxima de Deus ou me afasta dele? Esta pessoa respeita meus limites ou tenta constantemente ultrapassá-los? A resposta a esta pergunta pode revelar a influência que precisamos ser limitada e, em algum caso, completamente removida da sua vida. Estabeleça limites saudáveis entre você e quem está à sua volta. Estabelecer limites não é falta de amor, pelo contrário, é um ato de autocuidado espiritual. Jesus mesmo estabeleceu limites durante seu ministério, reservando tempo para a oração e afastando-se das multidões quando necessário. Quando se trata de proteger sua pureza sexual, os limites são essenciais. Considere esta estratégia prática. Primeiro, comunique seu valor claramente. Antes mesmo de iniciar um relacionamento romântico, deixe sua convicção conhecida. Não tenha vergonha de dizer, decidi esperar até o casamento ou não me sinto confortável com este tipo de comportamento. A pessoa certa respeitará sua posição, mesmo que não a compartilhe totalmente. Segundo, evite situação de tentação. Provérbio 27,12 adverte, o prudente vê o perigo se esconde, mas o simples passa adiante sofre uma pena. Isso pode significar não ficar sozinho como se parceiro em situação que facilite a intimidade física, estabelecer horário para terminar o encontro ou criar regras sobre onde como você passa tempo junto. Terceiro, tenha plano de saída. Sempre tenha uma maneira de ser de situação comprometedora. Pode ser código combinado com amigo de confiança que pode ligar em momento específico, ou simplesmente à disposição de dizer. Preciso ir embora agora quando sentir que os limites estão sendo. Quarto, estabeleça filtro digital. Mundo onde a tentação está a clique de distância. Proteja-se instalando o bloqueador de conteúdo adulto seu dispositivo, mantendo sua rede social livre de conteúdo sugestivo, e usando a internet local publico sempre que possível. Quinto, seja radical quando necessário. Jesus usa uma linguagem forte em Mateus 5,29 ao 30. Se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira-a para longe de ti. Ele não estava defendendo automutilação, mas ensinando que devemos tomar medida drástica contra o pecado. Se relacionamento constantemente pressiona para comprometer ce valor, talvez seja hora de terminá-lo. Se certa amizade consistentemente arrasta para a situação comprometedora, pode ser necessário se afastar. Se determinado lugar ou atividade despertar tentação forte, evite-os completamente. Lembre-se, estabelecer limites não é sobre legalismo, mas sobre sabedoria. E reconhecer nossa fraqueza a criar proteção que nos ajudem a permanecer fiéis aos nossos compromissos com Deus. Busque apoio na comunidade de fé. Precisamos nos fortalecer para enfrentar o mal. Uma das maiores mentiras que o inimigo USA é nos fazer acreditar que devemos lutar sozinhos contra a tentação sexual. A vergonha nos isola, fazendo-nos esconder nossa luta, quando na verdade a vitória geralmente vem através da comunidade. Tiago 5,16 nos ensina: confessez, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orem pelo outro, para que sarre. A oração feita por justo pode muito e se efeito. A poder na vulnerabilidade, honesta como pessoa de confiança. Quando compartilhamos nossa luta, quebramos o poder da vergonha, abrimos caminho para a cura. Considere a seguinte forma de encontrar apoio. Primeiro, busque mentor espiritual maduro. Alguém que já percorreu o caminho que você está trilhando e permanece fiel a Deus. Esta pessoa pode oferecer sabedoria e perspectiva quando você enfrentar tentação. Segundo, participe de grupo de apoio. Muita igreja tem grupo específico para pessoas que lutam com tentação sexual. Nesse ambiente, você descobrirá que não está sozinho e poderá aprender estratégia prática de outro que enfrentar desafios semelhantes. Terceiro, estabeleça parceria com pessoa de responsabilidade e de conduta clara. Encontre amigo de confiança do mesmo sexo com quem você possa ser completamente honesto. Combinem de se comunicar regularmente, dar permissão para fazer pergunta difícil ao outro. Quarto, envolva-se ativamente na igreja. Quanto mais integrado você estiver em uma comunidade saudável de crente, menos vulnerável estará a sua influência mundana. Provérbio 13,20 nos lembra:
Que manda como sabio sera sabio, mas o companero dostolo sofra fisao. É importante ressaltar, escola cuidadosamente quem confiar. Nem todo na igreja está ao pronto para ouvir sobre luta sexual como graça a sabedoria. Bus pessoa que demonstre maturidade espiritual, confidencialidade e equilíbrio entre graça e verdade. O objetivo não é encontrar pessoa que justifique o pecado, mas irmão e irmã que te amem o suficiente para te apoiar na batalha pela pureza, que chorem como você nas queda e celebrem como você nas vitória. Renove sua mente, ce pensamento como a verdade. Dos maiores compos de batalha na luta contra os pecados sexuais e a mente. Paulo de Safia em Romano 12:2. Não vos conformez como este mundo, mas transformez-vous pela renovação da vossa mente. Nossa cultura está saturada de mentiras sobre sexualidade. Somos bombardeados com mensagens que dizem: se sente bem, faça. Você merece prazer a qualquer custo. A pureza é anticada e impossível. Esta mentira se infiltra em nosso pensamento e distorcem nossa percepção da realidade. A transformação começa quando substituímos essa mentira pela verdade, a palavra de Deus. Como escreveu o salmista: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119,11. Aqui está a verdade bíblica poderosa para renovar sua mente. Primeira verdade, sua identidade não está em sua sexualidade. O mundo tenta definir a pessoa por sua atração ou comportamento sexual. Mas em Cristo, você é primeiramente filho ou filha de Deus. 1 João 3,1. Sua identidade está segura nele, não é em seu desejo ou experiência sexual. Segunda verdade, a pureza é possível. Muito acreditamos que é impossível viver em pureza no mundo atual. Mas 1 Coríntios 10,3 promete que Deus não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar, e sempre providenciará um escape. Como poder do Espírito Santo, a vitória sobre a tentação sexual é possível. Terceira verdade, o pecado sexual tem consequências reais. Nossa cultura minimiza os efeitos da imoralidade sexual, mas a Bíblia é clara. O que semear na sua carne, da carne colherá corrupção. Galatas 6,8. Esta consequência podemos ser emocionais, relacionais, física e espirituais e frequentemente afetamos não apenas o indivíduo, mas todo ao seu redor. Quarta verdade, a propósito na espera. O plano de Deus para reservar a intimidade sexual para o casamento não é para nos privar de prazer, mas para proteger a profunda união que o sexo cria. E presente que ele deseja que experimentemos no contexto seguro e comprometido do matrimônio. Quanto à verdade, ce valor não depende da sua pureza passada. Se você já caiu em pecado sexual, o inimigo tentará convencê-lo de que está permanentemente desvalorizado. Mas 2 Coríntios 5,17 afirma que em Cristo somos nova criatura, nosso passado não define nosso futuro. Para renovar sua mente, mergulhe diariamente na palavra. Memorize versículos sobre pureza, identidade ou amor de Deus. Substitua conscientemente pensamento impuro por esta verdade. Quando a tentação surgir, fale esta verdade em voz alta se necessário. Além disso, seja seletivo como conteúdo que você consome. Film, música, livro e mídia associés moldam nossa visão do mundo, mas do que percebemos. Filipenses 4,8 nos orienta a focar no que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. Desenvolva a intimidade como Deus. Tornar essa intimoso depende de você. Do segredo poderoso para avançar a tentação sexual e desenvolver uma intimidade profunda com Deus. Muitas vezes, os pecados sexuais são tentativa distorcida de preencher vazio que só Deus pode satisfazer. Agostino, dos pés da igreja que lutou intensamente com a imoralidade sexual onde sua conversão, escreveu: Tu não fizes para ti, senão, que tu está no nosso coração quando não repousarei em ti. O desejo sexual é sua essência. Anseio por conexão, por intimidade, por sermos conhecidos e amados profundamente. Quando direcionamos esse desejo exclusivamente para a experiência física fora do plano de Deus, estamos buscando no lugar errado que só ele pode plenamente satisfazer. Jesus ofereceu uma promessa poderosa em João, falando como uma mulher que busca preencher esse vazio a través de múltiples relacionamentos, aquele que bebe da água que lhe der nunca terá sede. A água que lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Como podemos desenvolver essa intimidade transformadora com Deus? Primeiro, busco diariamente a través da oração honesta.
Nao apena recite palavra memorizada, mas converse comme Deus como falaria comme um amigo intimo. Compartil sua luta, ce desejo, sua queda sua vitória. O Salmo 62,8 nos encoraja. Derrame perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Segundo, pratique a presença de Deus e aime todo os momentos. Desenvolva o hábito de reconhecer que ele está sempre com você no trabalho, na escola e em casa, até mesmo no momento de tentação. Está consciência da presença de Deus e um poderoso impedimento contra o pecado. Terceiro, dedique-se à adoração. Não apenas no culto de domingo, mas como estilo de vida. A adoração desloca nosso foco de nós mesmos e de nosso desejo para a glória e beleza de Deus. Quanto maravilhado estivermos como ele, menos poder a tentação terá sobre nós. Quarto, encontre satisfação e ame sua palavra. O Salmo 119,103 declara: Oh, cao doçal a tua palavra ao meu paladar, me dos do que o mel a minha boca. Quando descobrimos o deleite genuíno na palavra de Deus, os prazeres do pecado começam a perder seu aplo. Quinto, déconseillemos seu amor incondicional. Muito seu M pecado sexuel buscando afirmação e aceitação. Mas em Efésios 3, Paulo repara que sejamos arregados e fundados em amor e possamos compreender, como todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Quando experimentamos verdadeiramente o amor de Deus, descobrimos que ele satisfaz nosso anseio, mais profundo de uma maneira que nenhuma experiência sexual fora do casamento jamais poderia. A intimidade com Deus não é uma fórmula mágica que instantaneamente elimina toda a tentação, mas transforma gradualmente nosso desejo até que possamos dizer como salmista: A quem tenho no seu senao a ti? Una terra nao a quem me deseja lem de ti, Salmo 73. Caminhem dir-se a palavra de Deus e pratique a restauração. Talvez você esteja ouvindo tudo isso pensando: mas esse dia que é? Esse dia estou envolvido em des pecados sexuais? A esperança para mim? A resposta é ressoante sim. O caminho da restauração está disponível para todo que desejam verdadeiramente voltar para os braços do Pai. Em Lucas 15, Jesus conta a história do filho pródigo, que desperdiçou sua herança vivendo de son frère d'amante, possivelmente incluindo imoralidade sexual. Quando finalmente voltou para casa, estava preparado para ser tratado como servo, mas o pecador ao seu encontro abraçou e restaurou completamente a posição de filho. Este é o coração do nosso Deus, e ele não apenas perdoa, mas restaura completamente. Se você deseja essa restauração, aqui está o passo prático para começar. Primeiro, arrependa-se genuinamente. O arrependimento verdadeiro não é apenas sentir-se mal pelo pecado, mas decidir abandoná-lo completamente. E reconhecer o dano causado e tomar a firme decisão de mudar de direção. E em Matthieu 3,19, Pedro exorta: arrependez-vous, pois, e convertez-vous, para que sejam apagados os vossos pecados. Segundo, busca aconselhamento se necessário. Alguém pecado sexual cria padrão de dependência que podemos requerer ajuda profissional. Não tenha vergonha de buscar conselheiro cristão que possa te ajudar a entender a raiz do seu comportamento e desenvolver estratégia para a mudança. Terceiro, faça a reparação necessária. Se sua a sofrer a outra pessoa, busque reconciliação quando possível apropriado. E em alguém caso, isso pode significar pedir perdão, e em outro, pode significar encerrar relacionamento improprio de maneira respeitosa e clara. Quarto, implementer mudança concreta no seu estilo de vida. A restauração geralmente requer mudança prática, pode significar mudar sua rotina, evitar certo lugar, instalar software de irresponsável no seu computador, ou até mesmo trocar de número de telefone para cortar contato prejudicial. Quinto, entenda que a recuperação é processo. Não se desespere se houver queda. Como diz Provérbio 24,16, porque cette vez que o justo se levantar. O importante não é a queda, mas a disposição de se levantar novamente, aprender como héros e continuar caminhando. Sexto, celebre pequena vitória. Cada dia de pureza é uma vitória digna de celebração. Cada tentação resistida fortalece seu espírito. Reconheça e agradeça a Deus por esse momento de crescimento. Sétimo, viva na graça de Deus. Paulo, que experimentou profundamente a graça transformadora, escreveu em Tito 2.
Porque a graça de Deus manifesto salvadora a todos homens, ensinando-nos que, renascendo a impiedade as concupiscência mundana, vivamos nesse presente século sobria, justa e piamente. A graça não apenas perdoa nosso pecado passado, mas nos capacita a viver em santidade no presente. E o poder de Deus surpreende em-nos, transformando nosso desejo e fortalecendo nossa vontade para escolher o caminho da pureza. Lembre-se, sua história não termina no seu fracasso. Como José no Egito, o que o inimigo planejou para o mal, Deus pode transformar em bem. Ce testemunho de restauração pode se tornar um farol de esperança para outro que lutamos com os mesmos pecados. Vivemos em mundo que ridiculariza a pureza sexual e celebra a promiscuidade. Escolher viver segundo os padrões de Deus para a sexualidade e abraçar caminho contracultural, muitas vezes solitário e frequentemente mal compreendido. Mas este caminho, o caminho da pureza, é também o caminho da verdadeira liberdade e satisfação. Como Jesus prometeu em João 8,32, conhecer a verdade e a verdade vos libertará. A cultura nos diz que a liberdade está em fazer o que quisermos com nosso corpo, sem restrição. Mas a verdadeira liberdade, como a Bíblia ensina, é viver conforme o propósito para o qual fomos criados. E como treme no trilho, e ele se funciona como liberdade quando permanece foi prostrado para estar. E em mundo de relacionamento descartável, intimidade banalizada, você é chamado a ser luz. A viver de uma maneira tão diferente que a pessoa notará ou perguntará a razão da sua esperança. Este chamado não é para uma elite espiritual especial, é para todo o seguidor de Cristo. Como Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 4, porque está a vontade de Deus a vossa santificação, que vos abstenez da prostituição, que cada de vos saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na pecção da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Alguém dirá que você está perdendo o melhor da vida ou escolher pureza. Mas a verdade é que você está escolhendo o melhor que Deus tem para oferecer. Relacionamento profundo baseado em respeito mútuo, uma união matrimonial não comprometida por comparação e mágoa do passado, e uma consciência livre de culpa e vergonha. Como escreveu Lewis, nosso senão contra nosso desejo não muito forte, mas muito fraco. Somos criaturas sem ambição, brincando com bebida, sexo e ambição, quando nos é oferecida uma alegria infinita, como uma criança ignorante que quer continuar fazendo torta de lama e cortiço porque não consegue imaginar o que significa a oferta de feria beira-mar. Deus não é contra o prazer, e ele é o inventor do prazer. Sua intenção nunca foi nos privar da alegria, mas nos guiar para experimentá-la da maneira mais plena possível, dentro dos limites que ele sabiamente estabeleceu. Que você tenha coragem para nadar contra a corrente cultural. Que você encontre força na comunidade de crente que compartilhamos ce valor. Que sua mente seja continuamente renovada pela verdade da palavra. E que sua intimidade com Deus cresça até que você possa dizer com total convicção: tu me farás conhecer a verdade da vida. Na tua presença a plenitude de alegria, a tua mão direta a delícia perpetuamente. Salmo 16,11. Este é o convite de Deus para você hoje, não apenas para evitar o pecado sexual, mas para abraçar caminho de vida abundante, uma sexualidade redimida que reflete o plano original do Criador. E se você já caiu, lembre-se, enquanto a vida, a esperança. Deus é especialista em restaurar o que parece imediatamente quebrado. Ce braço está aberto, esperando seu retorno. Como o pé do filho pródigo, ele está ansioso para restaurar sua dignidade de seu braço e retorno ao caminho da pureza. O caminho não será fácil. Haverá luta e, possivelmente, queda. Mas aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. E dia, quando estiver diante dele, você ouvirá a palavra que todo servo fiel anseia ouvir. Bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Matthieu 25,21. Mas você, o que acha sobre os pecados? Será que nossa sociedade tem ignorado a advertência da Bíblia? Acredita que o mundo caminha para novo juízo divino? Deixe sua opinião no comentário, pois eu gostaria de saber o que você pensa sobre esse assunto. Por fim, se este estudo tocou seu coração ou te ajudou a refletir, considere compartilhar esta mensagem para que mais pessoas possam conhecer a verdade da palavra de Deus. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal para continuar explorando junto os grandes mistérios das Escrituras.
Que Deus abençoe sua vida, sua jornada rumo à pureza e à santidade que ele deseja para sua vida. Fortaleza sua caminhada espiritual até a próxima.